Vamos de uma vez por todas entender essa coisa de Simple Past, né? Porque é muito importante ter o Simple Past, porque ele é o passado simples, ele é simples, tem que entender de uma vez por todas. E eu amo o Past Simple, por quê? Eu gosto muito do Past Simple porque ele facilita a minha vida, ele reduz as possibilidades de conjugação. Meu nome é Ranieri e eu vou lhe ajudar hoje a entender a gramática com um pouco mais de facilidade. Mas isso aqui é uma série, nós estamos no vídeo 4, então eu lhe recomendo voltar lá pro vídeo 0, entender a parada toda e você fazer o processo completo. E aí as coisas vão fazer mais sentido porque eu preparei uma timeline de vídeos legais para você seguir. Já aproveita agora que você gostou desse vídeo, curte e se inscreve porque tem muitos vídeos vindo aí ainda, então eu sei que você vai curtir. Vamos lá pro vídeo que eu quero te explicar essa coisa de Past Simple de uma vez por todas. Vamos lá, nós temos duas coisas muito importantes para lembrar. Nós temos verbos irregulares e verbos regulares, então eu quero começar com os mais fáceis, são os regulares. Eles são regulares porque só precisa colocar um ED no final e eles são todos assim, são regulares, né? Todos muito parecidos. Já pega o seu caderno, pega uma caneta legal, porque eu quero que você estude comigo hoje, eu não quero só que você fique assistindo, não. Vou dar alguns exemplos para você poder entender a lógica de como é que funcionam os verbos regulares. E a gente vai ver quais são os verbos. Se liga. I played soccer yesterday. We watched that film last weekend. My father lived in São Paulo when he was young. Tem três verbos aqui que são bem interessantes. O primeiro, nessa frase aqui, ó, I played soccer yesterday. O verbo play no passado é só colocar um ED no final, então fica played. Então é tranquilo, entendeu? É fácil lembrar. Tem outro verbo, watched, que também é muito fácil, só colocar o ED no final, é tranquilo, tá vendo? Watch e o ED no final, watched. E o terceiro verbo foi o verbo lived. Lived, é só colocar o D no final, é mais fácil ainda, porque assim, pensa comigo, live já tem um E no final, não tem pra que colocar mais um E e mais um D. Então a regra vai ter uma pequena variação de você só precisar colocar um D, então fica lived. Esses são os verbos regulares, são fáceis de lembrar porque eles seguem todos a mesma regra. Agora vamos deixar esse negócio um pouco mais interessante, vamos passar para os verbos irregulares. Vou ler 3 frases e eu quero que você consiga perceber quais são os verbos pelo menos, e se você já conhece, lembrar quais são os equivalentes no presente. Vamos lá. I went to Spain last month. My sister had a dog, now she has a cat. He saw me at the beach this morning. Vamos lá, são 3 frases. Nessa primeira frase eu falei I went to Spain last month. I went, na verdade, esse verbo went é o passado do verbo go. Então você pode ver que não tem nenhuma correlação, nenhuma lógica que segue do go para went. É simplesmente um verbo irregular, não tem regra, tem que lembrar. A segunda frase que eu falei foi o had. My sister had a dog. O verbo had, imagino que você já pode dar um chute aí. O verbo had é o verbo have no presente. Só que aí a gente não coloca haved. Não ia soar nem legal, na verdade. Soa melhor a gente tirar esse VE do final e colocar só um D. Had. Beleza? A terceira frase foi He saw me at the beach this morning. He saw me. O verbo saw é o verbo see no presente. Você pode ver também que não tem nenhuma relação entre see e saw. Mais uma vez, o verbo irregular não tem como lembrar. Qual a minha orientação para você? Aqui na descrição eu posso colocar um link para você poder ver a lista completa de todos os verbos irregulares. Isso é de boa. Só que eu não recomendo você estudar ela. Mas por que você vai colocar? Porque eu quero que você veja. É interessante você ver ela porque, assim, tem aluno que vai estudar aquela lista, escreve ela 50 vezes numa folha de papel, vai tentar decorar. Não é legal porque tem verbo lá que honestamente eu nunca usei. E nem planejo usar porque eles não são relevantes. Mas já que é uma lista que contém todos, tem que ter todos. Mas tem verbos que tanto faz como tanto fez. Minha recomendação pra você é aprenda 5. Quando você tiver craque nesses 5, aí você tenta pensar em outros. E se você precisar de outros, você vai lá e consulta. Muitos professores recomendam para que essa lista seja uma lista de consulta. Vai lá, vê aqui eu preciso, continuo minha vida. E aos poucos você vai aprendendo todas. Eu vou colocar um desafio para você aqui agora. Eu vou colocar algumas frases na tela. E eu quero que você pegue essas frases e coloque elas no passado. Mas para te ajudar a fazer sentido, eu quero que você coloque elas no passado e coloque a palavra yesterday no final, beleza? Por exemplo, we study English. No passado ficaria... Isso aí, vai, pensa aí. We studied English yesterday. Pega essas frases que vão aparecer agora na sua tela, tira um print, ou se não escreve no seu caderninho aí, dá um pause, e coloca todas elas pro passado. No final do vídeo eu vou colocar um gabarito pra você tirar um print também. Mas tá bom, acho que tá muito fácil, uns exemplos muito fáceis pra vocês. Vamos dificultar essa história. Eu vou usar agora o assunto do vídeo anterior, então se você não assistiu, eu lhe recomendo fortemente, não posso lhe obrigar porque esse aqui é um canal no YouTube, mas eu lhe recomendo fortemente a voltar a assistir ele para poder entender o que eu vou falar agora. Eu vou usar o verbo do para também usar ele no Past Simple,
Ou seja, o verbo do vai entrar para colaborar e nos ajudar a pensar melhor e elaborar uma frase melhor. Vou dar alguns exemplos porque eu já gosto de começar com um exemplo e você pega o bonde andando. 3 frases para você poder pegar aqui. Did you go to the gym yesterday? I didn't study for the test. He didn't travel on Christmas. Você pode perceber que eu coloquei o did e o verbo voltou para o normal. Isso aí, se você não entendeu, é porque você não assistiu o vídeo anterior. O did, ele tem essa função. Ele ajuda, ele melhora a estrutura, ele facilita a frase. Então tudo volta para o normal e só o did vai trabalhar. Ele faz tudo sozinho. Isso é muito bom. Mas ele não tem um significado. Se você for traduzir para o português, você não precisa traduzir ele. Ele é tipo neutro. Ele só ajuda na estrutura. O did, ele ajuda a gente não só a deixar a frase mais fácil, mas ele ajuda a gente a fazer perguntas em inglês e colocar frases no negativo também. Primeiro eu vou te explicar e entender como é que funciona a parte da pergunta. O normal que a gente faria para fazer uma pergunta, como é que é geralmente? Eu acho que você sabe que a gente tem que colocar invertido, né? O verbo e o pronome. Por exemplo, na frase You went to Barcelona. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu não posso dizer went you to Barcelona. Não dá certo. Eu tenho que deixar tudo quietinho e colocar um did lá no começo. Então vai ficar did you go to Barcelona? Você pode perceber que o verbo went, que era o go, ele volta para o normal. Ele não precisa ficar no passado, porque o did já está trabalhando. O verbo went pode voltar para o normal e ficar como go. Mais um exemplo agora, eu quero que você tente responder antes de eu falar, tá certo? He lived in São Paulo. He lived in São Paulo. Como é que eu posso fazer uma pergunta? Sim, continue. Did he live em São Paulo? Eu não preciso colocar mais o de, ele é verbo regular, mas não preciso colocar mais o de porque eu já estou usando o did no começo. O did já faz o trabalho e deixa a parada mais simples. Mais uma vez, eu vou colocar alguns exemplos na tela. Eu quero que você pare, anote no seu caderninho e escreva essas mesmas frases, só que no modelo de pergunta. E colocando yesterday no final, assim como eu expliquei na vez anterior. O did também pode lhe ajudar com respostas rápidas. Por exemplo, você pode responder uma pergunta com yes, I did, or no, I didn't. Por exemplo, se eu te perguntar Did you like ice cream when you were a kid? Você gostava de sorvete quando você era criança? Você pode responder para mim Yes, I did, or no, I didn't. Se eu te perguntar, por exemplo, Did you eat out yesterday? Você comeu fora ontem? Você pode falar Yes, I ate out yesterday. Que é muito longo, né? Mas você pode também dizer Yes, I did, or No, I didn't. Que resume bastante e deixa a frase bem mais fácil. Se você conseguiu entender essa lógica do past simple, eu te peço para que você curta o vídeo, porque me ajuda bastante a fazer o canal crescer e entender que você está gostando também. Também te convido a se inscrever no canal, porque eu estou fazendo esses vídeos com muito carinho e eu espero poder continuar a fazer. E eu quero que você também acompanhe esse trabalho.